vamos lá, vamos começar essa nova etapa da nossa reunião, 8h30, já temos aqui a autorização dos nossos amigos para podermos dar continuidade aqui, né, nas nossas lives. E nós vamos começar numa nova etapa, que é o livro Reflexões sobre o Eneagrama, né? Nós já passamos aí para o pessoal buscar, né, lá nos sebos, porque esses livros já foram distribuídos, eles não têm o cunho financeiro, então foram todos distribuídos. Nós resolvemos primeiro, nesse momento, falar um pouco sobre o Eneagrama, né? Esse Reflexões 3, ele traz isso, né? O que significa o Eneagrama? Se a gente fizer uma avaliação, né, do que o homem faz com que a sabedoria divina ela se manifesta. Então, nós temos aí os aviões, eles foram criados para levar o homem de um lado ao outro. Vem aquele outro e usa os aviões para a guerra. Tudo que o universo cria para que o homem possa ter uma vida nesse planeta, o homem vai lá e te faz proveito disso. Hoje nós estamos vivendo no mundo de comunicações, que é a internet. A internet foi feita para os homens se comunicarem, né? E tem as pessoas que utilizam a internet de uma forma errônea. Isso é sempre assim. O universo vai elaborando, né, as condições para que o homem possa estar aqui nesse planeta, e a índole, como a gente chama, né, de algumas pessoas, que são a índole do mau caráter, né, a índole do mal. Eles pegam, então, essas ideias, essas criações, essas invenções, e usam para fazer maldade. É interessante a gente entender essa questão. Quem é mau, vamos colocar assim, tem uma índole má, ele é má. É uma questão de vibração de energia. As vibrações deles, a gente chama de vibração baixa. E sem eles perceberem, eles estão fazendo o que tem que fazer, o que a mente deles mandam eles fazerem. Por isso que a orientação de todos é que quando você detectar ou perceber a aproximação de uma pessoa má, se afaste, porque ela é má por natureza. Ela nem percebe o que faz. Quando você pergunta para uma pessoa que fez a maldade, ela pergunta, mas eu não fiz nada, simplesmente eu estava lá, né? E as coisas aconteceram. Por quê? Porque essa pessoa, nesse planeta, é essa índole que ela tem. A vibração de energia dela é uma vibração baixa, por isso que tem todos esses desenhos aqui. E nós não temos o que fazer. Se eles se esforçarem ou conviverem com pessoas boas, eles têm a possibilidade de aumentar, né, essa sua energia, né, essa sua vibração. Mas, como todos veem, dificilmente você vai ver essas pessoas más, né, se regenerando, porque simplesmente elas são más. Pode fazer o que você quiser, elas são más. Assim como as pessoas boas, as pessoas de boa índole, né? São pessoas que têm uma vibração mais sutil. Aqui nesse planeta, tem vários falanges, né? Como eles falam, né? Por isso essa mistura de culturas, raças, né? De comportamento.
Todos estão aqui tentando aproveitar, né, a estrutura desse planeta. Com todos os estudos feitos, ninguém encontra, né, o pessoal que é da NASA aí e tal, um planeta com essas condições no universo. Esse é um planeta único. Por isso que todos estão aqui tentando, né, usufruir desse planeta, mas cada um vai usufruir de acordo com seus conceitos. Não existe a possibilidade de você estar nesse planeta sem ter contato com esses seres. Você vai ter contato. E eles vêm na mesma família, na mesma cidade, na mesma escola, na mesma igreja, na mesma religião, estão todos lá. E todos estão buscando, então, esse trabalho nesse planeta de regeneração. Por isso que no Espiritismo, né, chamam esse planeta de um planeta de expiração. E o contato que as pessoas têm que ter é para eles expandirem a sua energia. E quando fazem esse sistema do Eneagrama, vocês podem encontrar em todos os sentidos, porque o sistema vem, ele é liberado, né? E todos usam os sistemas para as suas finalidades. E nós estamos falando de uma empresa, como eu comentei, né? Eles já selecionam os seus funcionários de acordo com seus tipos. Então, se nós estamos numa área de vendas, eles vão buscar aqueles que têm o tipo do bem-sucedido, que ele vai vender. Se você tiver na área de compras, você vai colocar o tipo, né, do questionador, porque ele vai questionar se, o fornecedor, se aquele produto é o que realmente ele está pedindo, se o preço está de acordo, e assim vai. No perfeccionista, que são os engenheiros, né? Eles são contratados para fazer essas peças, e tem que ter a perfeição. E assim vai. E você tem a parte artística, que são os criadores, que são o número 7. Então, são os artistas. Esses artistas que fazem sucesso, 99%, eles estão no número 7, porque eles são criativos. Se você colocar o prestativo, que é o número 2, nós vamos ver as pessoas que fazem caridade. A Madre Teresa de Calcutá, e aí você vê Chico, porque eles se dedicam aos outros. Esse é o trabalho deles, essa é a motivação que eles têm para estar nesse planeta. E aí você segue em todos os tipos, tem o seu significado para que a gente esteja nesse planeta, né? Expandindo a nossa consciência. Quando vocês pegarem a imagem do Enneagrama, vocês vão ver que ele sempre trabalha com 2 números, o número do tipo e o número esquerdo e o número direito, que são chamados asas. Por que asas? Você é do tipo 1, está trabalhando o seu tipo 1, o que é o perfeccionista, e vai chegar no momento que você precisa ir para o 9, porque o 9 é o número do descanso. Você precisa descansar a sua mente. Você precisa descansar o seu ímpeto de fazer que tudo seja perfeito. Aí você volta de novo para o número 1. Você não pode abandonar o número 1. Você vai para o número 2. Você vai ajudar as pessoas. Então, você pode participar de um grupo de caridade, um grupo beneficente, onde você vai ajudar na organização desses grupos.
mas depois você volta para o 1. Então, sempre você está navegando entre o 9 e o 2. Por quê? Porque tudo que é estruturado nesse planeta, ele vem de uma tríade. A tríade são 3 forças. Aquele que se estabelece no seu tipo, propriamente dito, ele não vai para frente. Se você jogar uma bola para o alto, ela vai chegar numa altura e ela desce. Por quê? Porque ela vai perder a força. Se vocês olharem, ela vai até uma certa altura e ela desce. Por isso que essa força desses tipos, eles têm essas 2 asas. Quando você vai perdendo a força do seu tipo, você vai para a asa. Ou você, estamos aqui falando do número 1, tá? Ou você vai para o 2, você vai ajudar as pessoas, seja lá do que for, vai tomar outro impulso, aí você volta de novo para o 1, você toma o fôlego. Então, esse aqui é o tipo 1, tá? Da onde você tem esses 2 tipos do lado. Esse 2 e o 9, que são as asas. Depois eu ponho lá no grupo, tá? Para vocês verem e para vocês entenderem melhor, tá? A ideia agora, hoje aqui, é só dar uma pincelada para vocês entenderem o que vocês estão vendo. Senão, vocês vão ler, ler, ler e não vão entender o significado disso, tá? Então, ele é um círculo, é como está na capa do livro aqui, tá? O Eneagrama é isso, tá? Com 9 pontas. E ele é feito assim, então, todos eles, né? O do lado esquerdo e do lado direito do número que você está, são chamados asas, que é onde você toma o fôlego, onde você vai se reabastecer da sua energia, né? Então, é isso que esse sistema ele traz. Uma coisa que é interessante a gente entender também, por que esse sistema? Esse sistema, por isso que eu falo no mundo místico, é para expandir a nossa energia interna. As pessoas utilizam esse sistema no mundo empresarial, perfeito. Só que quando você sai, seja lá do seu emprego ou da sua aposentadoria, você foi um bom funcionário porque o seu tipo era aquilo que você devia estar atuando, você perde toda essa sua motivação, porque o que te dava motivação era o seu trabalho. Isso a gente vê muito, porque a empresa, na hora que você se aposenta, ou ela fecha, ou ela muda, simplesmente se desliga você dela. Então, o que acontece? Legal, você foi o tipo, você trabalhou lá aquele setor, que você foi um bom funcionário, só que tudo tem seu tempo ali. E no mundo místico, o trabalho que é feito é para expandir as suas energias para toda a vida. Quando você começa a trabalhar o seu tipo, você vai ver que as suas energias vão começar a ser outras. Todas aquelas dificuldades que você aparentemente tinha, elas vão diminuir. Por quê? Porque você está expandindo a sua energia. Você está fazendo o trabalho para você, não é para os outros. Então, quando você tem essa consciência, você começa a utilizar o enneagrama de uma forma para expandir as suas energias. Se você olhar, buscar, eu falei lá para vocês, ir lá no Google, vocês vão achar o sistema do enneagrama de várias maneiras, que é isso que o homem faz. O homem pega a sabedoria e utiliza para suas finalidades. Então, você tem
doutores da mente, como eu falo, né? Psicólogo, psiquiatra, hoje eles usam. Só que eles falam para seus pacientes, teve alguns que já comentaram isso comigo, eles mostram, mas não estimulam que você faça a sua expansão da sua energia. Simplesmente eles mostram, e cabe a você resolver ou não. Nesse sistema místico, é você e você. Você vai expandir as suas energias. Então, não tem essa questão, hoje não deu, hoje eu não vi, não. Você vai começar a viver o sistema do Enneagrama. Isso é uma condição de vida. É a mesma maneira que se escolhe ser médico, que se escolhe ser engenheiro, que se escolhe ser dona de casa, não importa o que seja, o Enneagrama é um meio de vida. Se quiserem ser felizes, próspero, edificante, ué, siga o Enneagrama. Sem neurose, sem estresse, sem querer entender mais do que os outros. Simplesmente se perceba, você tem que se perceber para que você possa utilizar essas ferramentas. Então, entendo assim, nesse planeta, você só expande, seja lá o que for, com três energias, é a tríade. Você tem uma empresa, se você vender um produto só, você fica atrelado àquele produto. E se acontecer alguma coisa com aquele produto, a sua empresa fecha. Quando você abre a sua empresa e coloca três produtos, cada produto vai ter uma comercialização, vai ter uma posição dentro do mercado. Se um falhar, você tem os outros dois. Por isso que a, a gente fala da tríade, e por isso que o Enneagrama, ele trabalha com o tipo e as asas, e são exatamente essas duas outras energias que correm paralelo. Você ficar no seu tipo e achar que ficando nele você vai chegar ao sucesso, não vai dar, porque a sua força ela precisa ser renovada. Então, dentro de todos os sistemas que tem junto à expansão, né, da consciência, você tem que ser estimulado. Quando você vai na missa, o padre fala lá: olha, vocês chegam e rezem Ave Maria, vocês vão lá e ajudem aquelas. Então, o padre sempre está estimulando você a fazer alguma coisa. E assim é no centro espírita, e assim é na Umbanda, é assim na sinagoga. Sempre se está estimulando, tá, os seus adeptos a fazerem alguma coisa. Se você não tiver essa visão, isso vai acabar, porque as pessoas acabam perdendo o entusiasmo. Isso é do homem. Perder o entusiasmo é do homem. Entrar no marasmo é coisa do homem. O maior erro da humanidade é você caracterizar o aposentado, né? Que ele encerrou as suas atividades e agora ele virou um aposentado. 99% vão ser seres doentes, porque você está tirando a motivação deles. E um ser sem motivação, ele vai ficar doente. Então, nesse planeta, você tem que ter motivação. Se você quer que o seu filho seja uma pessoa próspera e edificante, dê motivação a ele. Não o trate como bobo, não o trate como
bebelô, trate como gente. E nesse planeta, você tem que dar motivação à criança. Então, quando você começa a dar a motivação, no futuro ela vai ser alguém. Nós temos caso na nossa família, eu conversava hoje com meu filho, que na época foi dito que aquelas pessoas que fazem parte da família não teriam motivação para seguir na sua vida profissional. E se falava isso há 30 anos atrás, quando nós começamos a entender esse eneagrama. E hoje estão aí perdidos no tempo e no espaço. Então viram funcionários, fazendo coisas que não querem, fazendo coisas que não têm estímulo nenhum. Por quê? Porque não aprenderam a ser estimulados. Vocês querem os seus filhos, netos, ou seja lá quem for, com um futuro próspero e edificante, vocês têm que estimulá-los. Dar tudo o que eles querem é um erro. Não que eles não mereçam, não estamos entrando nesse mérito, mas vocês estão tirando o estímulo dessa pessoa. Dizer com a pessoa de idade, vamos colocar assim, ela está aposentada, e que ela deve ficar em casa assistindo televisão, toda aquela energia, você está matando a pessoa, porque você está tirando o estímulo dessa pessoa. E o Enneagrama, ele traz exatamente isso. Ele mostra como você pode ter essa motivação de uma forma alinhada, de uma forma produtiva. Dar motivação simplesmente por dar é bom, mas que bom seria se fosse dado de uma forma que as pessoas, né, pudessem aproveitar esses momentos para crescer. Porque quando voltar, e isso é um fato, né, ninguém se perpetua nesse planeta, vai voltar com mais energia, vai voltar mais próspero, vai voltar mais edificante. Essa é a ideia desse planeta. Que os seres venham para cá, passem por essas situações para crescerem energeticamente. Quando voltarem, terem outras possibilidades lá também. Então, quando o sistema do Enneagrama, ele coloca esses tipos, são os novos 9 tipos que o ser humano está vivendo nesse planeta. Se a gente tiver a possibilidade de começar a observar essas crianças, ver o que elas gostam. O meu filho, o menor, quando ele era pequeno, ele trocava os brinquedos por livro. Era muito, a gente, né? Achava estranho ele trocar os brinquedos, ele trocava e pegava um livro. Hoje ele tem 500 livros no quarto dele. Eu imaginei que ele fosse um filósofo, que ele fosse nessa área tal. Não, porque ele é o número 5. Ele é uma pessoa introspectiva. E ao ler, ele fica com ele. Então, quando você vê isso, você não força ele a fazer outra coisa. Não força ele a querer ser perfeito, porque ele é introspectivo. Então, você quer ver ele ser estimulado, dê um livro para ele. Converse sobre o que ele leu. Eu chego para ele e falo assim, e aí, qual que é a história agora? Ele fala, hoje agora nós estamos lendo aqui uma, um romance da Segunda Guerra Mundial, e você vê que os olhos brilham. Por quê? Porque ele é o número 5. Então, quando você tem a possibilidade de observar como essas crianças se comportam, ou como o ser humano também, seja lá a idade que for, eles se comportam, você vai mapeando essa pessoa para poder ajudá-lo.
uma professora dele na época falou assim: olha, ele precisa fazer esporte. Qual esporte que ele escolheu? O tênis, porque ele joga sozinho. E ela deu uma bronca: não, tem que ser futebol, tem mais jogadores e tal. Eu falei: filha, ele é introspectivo. Então, vocês começam a ajudar essas pessoas também, né, na sua motivação. E serão pessoas prósperas e edificantes. Isso é lei cósmica. Não estou aqui imaginando isso ou aquilo. Se vocês pegarem uma pessoa que questiona, aquela que fala assim: de novo nós vamos fazer isso, de novo vou ter que ir lá, de novo, ele é o questionador, ele é o número 6. Ele questiona tudo e a todos. Isso é dele. Não é que ele está achando ruim, não é que ele está sendo contra, não é que ele. Não, é dele. É uma experiência de vida dele questionar. E se ele não questionar, ele fica irritado. E se as pessoas começarem a brigar com ele porque ele está questionando, é um erro. Deixa ele questionar, porque isso motiva a vida dele. Então, ele vai ser na área de compras, porque ele vai questionar os produtos que chegam, as compras que são feitas, se os preços estão certos. Então, cada um na sua área. Mas o importante dessa motivação é você internamente se expandir. Então, não adianta, muitas vezes, você trabalhar, tal, assim, se você não tiver esse direcionamento de você se expandir. Então, nós temos aí o criativo. Eu comentava na reunião passada, são esses artistas. Então, imagina você pintar os quadros que eles fazem, essas paredes que pintam nos prédios, que perfeição é isso? Por quê? Tenta você ir lá e fazer isso. A gente não consegue, porque esse é a atividade do tipo 7, o criativo, né? E aí você pode, né, ajudar essas pessoas. Se você não puder ajudar essas pessoas, é uma pena, né? E é uma possibilidade de você ser, assim, ser útil, né? E quanto mais pessoas você consegue observar, mais você aprende, mais você também expande a sua energia. O enneagrama é como o universo, tudo no universo. É para os dois lados, não é só para um. Quanto mais você entender o enneagrama, mais você vai se entender. E você vai começar, então, a buscar aquilo que te motiva. Então, se você é um perfeccionista que está na área de vendas, imagina você, um perfeccionista comprando as coisas. Ele não vai comprar nada, porque ele sempre vai achar um defeito no que está sendo adquirido. Ele vai achar que o preço está errado, ele vai achar. É um perfeccionista. Então, quando muitas vezes as empresas elas não se desenvolvem, é por quê? Porque colocou a pessoa errada. Muitas vezes a gente dá o exemplo de colocar um surdo como telefonista. É isso que as pessoas fazem. Ou um cego como vigia, infelizmente, é isso mesmo. A pessoa não tem essa motivação. Colocaram aqui no prédio um porteiro que era o número 9. No número 9, ele é preguiçoso. 10 horas da noite, ele apagava tudo e ia dormir. E o pessoal achando ruim, falando: não, vocês contrataram errado. Ué,
O cara, ele não está é dele dormir, né? Ele é o número 9. Então, quando você tem esse mundo, né, à sua disposição, você começa, primeiro, a não se aborrecer com as pessoas. Se a pessoa gosta de dormir, deixa ela dormir. Essa dormida vai motivá-lo a ser feliz, por incrível que pareça. Tem um outro que é o 8. O 8 é aquele que é exclusivo, é aquele que briga com tudo. Mas depois ele te abraça e te paga um chopes. Mas ele tem essa explosão. Ele precisa explodir. Quando você sabe disso, você deixa ele explodir. Depois ele para. Mas ele tem essa necessidade dessa explosão. Está dentro dele. Então, tem uma grande amiga que ela fala assim, pô, já estou de saco cheio dele e tal, não sei o quê. Eu falo, não, você não está sabendo lidar com ele. Deixa ele explodir. Aí chega depois, você fala assim, nossa, você tem toda a razão, está tudo certinho. E ele volta ao normal, mas ele tem que soltar essa energia, né? Se você olhar uma menininha vestida de Branca de Neve, Cinderela, ou menininho vestido aí de Batman, eles são o número 4. Eles são os românticos. Eles conseguem incorporar o personagem. Então, quando elas gostam de sair toda vestidinha, né? Ou o menininho gosta de sair todo eles são o número 4. E muitas vezes você tem que entender isso. Por quê? Porque eles vão incorporar o personagem. São bons artistas, porque eles conseguem entender o script e conseguem incorporar o personagem. Você vai falar para o número 5 ser artista, ele vai ficar lendo o script e a novela vai acabar e ele nem acabou de ler o script que ele estava lendo, porque ele está lendo é introspectivo, ele não consegue, né, apresentar, mostrar a sua qualidade. Então, o Enneagrama, ele tem essa função de alinhar as pessoas na sua caminhada. Nessa reencarnação, você veio como 7, na outra reencarnação você vai vir como 8, na outra reencarnação você vai vir como 4. Esse é o trabalho, né? Porque você precisa passar por todos os tipos para chegar na sua expansão espiritual. E é muito legal, é muito bacana. Quando você começa a entender esse mundo, a sua vida fica mais próspera e edificante. O cliente me liga, conforme eu já converso com ele, eu já sei que tipo ele é. E conforme o tipo que ele é, eu já direciono para que ele resolva o problema da melhor maneira possível. Por quê? Porque você vai fazer com que ele enxergue o que realmente ele quer. Então, isso também, as professoras, né? Isso é uma ferramenta fantástica. Você tem o seu aluno, você percebe que o seu aluno tem esse perfil, né, de introspectivo. Se você ficar chamando ele para fazer prova oral, você vai colocar o menino num palco de aranha, porque ele não sabe se expressar. Tinha uma amiga, né? Uma grande amiga até. Ela, ela foi verificado que ela tem também dislexia. E quando começou essa história, ela comentava com a Cris
que a mãe foi conversar lá na escola e as provas que ela fazia era tudo oral. Ela não fazia prova escrita, porque o dislexo não tem essa possibilidade da escrita ser nítido. Então, eu passei muito por isso. E eu achei muito interessante, porque a mãe olhou e foi conversar com o professor e todas as provas que ela fazia eram provas orais. Então, quando você acha, né, o ponto, né, que você tem que ajudar, fica muito mais fácil até para aquela própria pessoa. Hoje ela é um sucesso, é uma pessoa de muito sucesso, tanto como família, tanto como mãe, como esposa, como profissional. Por quê? Porque a mãe encontrou essa questão que havia e conseguiu que se olhasse dessa forma essa pessoa. Então, quando você tem essa possibilidade, você vai ajudar as pessoas. Você ter um falador dentro da sua sala de aula, você mandar ele ficar quieto, você vai criar confusão. Então, o que que você pede para ele? Olha, faz um desenho aí, porque ele está quando ele fala, ele está criando. Ele está criando. Ah, está criando? Ah, então, tá aqui papel, caneta, faça um desenho aqui para mim. E ele vai criar, e você vai ver que os desenhos são fantásticos, mas ele não tem essa informação. Aí ele começa a gostar dessa pintura, ou seja, o que for, o manual, tá? E, e vai ser feliz, e vai ser uma pessoa próspera e edificante. Então, nesses 9 tipos, veja, resumir a humanidade em 9 comportamentos não é uma coisa tão assim, achismo. Não, isso é um estudo de 4, 5 mil anos. Porque nós estamos aqui para expandir as nossas energias. E o universo, a inteligência divina, busca ferramentas para ajudar as pessoas a isso. Como hoje todos falam, orar e vigiar só, nessa época, não é mais resultado. Por quê? Porque as pessoas têm que se conhecer, têm que ver o comportamento não só seu, como aqueles que rodeiam, para que tenham uma vida próspera e edificante. As pessoas no número 2 que gostam de ajudar as pessoas, quando você vê, eu estava brincando da outra vez, né? Nós estamos falando aqui fazer um doce de abóbora, ela já parece com abóbora. Você nem acabou de falar que se vai ser isso, vai ser aquilo, se vai ser cozido, não, ela já está com a abóbora na mão. Esse é o número 2. Então, e você reclamar que ela. Não, deixa, aproveita e faz a abóbora. Então, o número 2 é isso, é o ímpeto, né, de querer ajudar. Então, mas você tem que começar a descobrir isso. Quando está uma criança do seu lado, faz uma brincadeira muito legal. A gente tinha um quadro, a gente tinha esse quadro torto, colocava o quadro torto, e ficava olhando as pessoas circulando, somente numa festa. É muito interessante. Aquele que chegava, olhava o quadro e via que estava torto e arrumava o quadro, você já colocava lá, ó, perfeccionista, né? Aquele que passava o quadro nem dava bola, você já ia arriscando. Aquele que você estava carregando a cadeira e alguém chegava assim, você quer que eu te ajude? Esse é um prestativo. Então, você vai vendo no ambiente, de uma forma muito sutil, qual o comportamento que essas pessoas têm, como eles reagem. Você está ali falando sobre alguma coisa e você demonstra uma dificuldade.
né? Só para ver o que vai acontecer. Alguém vai chegar ali, deles ali vai falar: por que você não faz assim? Nós estamos falando aí do perfeccionista. Então, a tendência de cada um, você vai mapeando e, a partir daí, você começa a ajudar as pessoas. Então, querer que um introspectivo participe de um time de futebol, você vai matar o rapaz, seja lá quem for. Se querer que ele seja um jogador de tênis, ele vai ser um sucesso. E se você olhar os tenistas hoje, eles brigam com eles mesmos. Eu assisto muito tênis exatamente para ver esse monólogo interno que eles têm. Quando erra a bola, chuta a bola, quando eles ganham, eles vibram, né? A alegria que eles têm. Então, quando a gente começa a entender o sistema do Enneagrama, a gente começa a entender as nossas vidas, né? Aquele que é romântico, né? O número 4, leva flores, convida para ir no cinema, né? Paga o almoço. Você fala assim, esse cara é romântico, porque só um romântico faz isso. Manda carta, né? Grava música. Esse é um romântico, né? Vai mandar o número 1. O número 1 vai ficar discutindo com o músico se a letra é assim, se a letra é assada, se a nota é maior, tudo é do ré. E assim você vai mapeando as pessoas. Se vocês tiverem a possibilidade, se vocês estão com as crianças de hoje, vejam aonde elas estão, porque com certeza vocês vão ajudá-las muito mapeando o comportamento delas, sem exagero, sem colocar pressão, nada. É uma coisa sutil, porque muitas vezes eles vão perceber e vão ser arredios. Então, esse trabalho é um trabalho sutil, é um trabalho de formiguinha, né? O meu professor falava. Isso é um trabalho de formiguinha, para você ir ajudando as pessoas. Então, nesse trabalho do Enneagrama, haverá muitas possibilidades de vocês, primeiro, ter uma vida próspera e edificante. Esse é o básico, vocês. E daí vocês poderem ajudar os outros. Porque se vocês não fizerem o trabalho de vocês, não adianta, porque vocês não vão ter energia para ajudar essas outras pessoas. Então, o sistema do Enneagrama, nessa linguagem mística, é para expandir as energias. Quando nós estamos falando o Enneagrama no mundo psicológico, tá? Então aí vocês estão lá falando com os psicólogos. É outro mundo. Quando você está falando no mundo empresarial, é outro mundo. Quando você está no mundo religioso, você pensa que lá no seminário, quando os padres vão se formar, eles não estudam isso? Estudam, com certeza. Os espíritas, sem saber, também estudam. Todos eles estudam. É a essência da humanidade, é o sistema do Enneagrama. Se vou colocar aqui outros sistemas que foram feitos, tanto o mapa astral, a numerologia, tem muitos sistemas que foram feitos. O Enneagrama é o que chegou na perfeição. Curtam a vida. Vocês vão morrer de dar risada a hora que o pequenininho for passar. Deixa que eu ajudo, vó, deixa que eu ajudo, vó. Falar, esse é um prestativo. Estimule a ele a ser prestativo. Peça ajuda para ele. Isso faz com que ele cresça, isso faz com que ele faça o estímulo dele. Tem outro que é perfeccionista, você pega ele amarrando o sapato e ele dá um nó, volta o nó, desmancha o nó, volta o nó, põe o nó, põe
a roupa, a camisa, ela não combina com a calça não está combinando. Deixa ele. Mas você veja que ele é um perfeccionista. Não entre em confronto com ele. Não, essa calça é melhor. Não, deixa ele escolher. Ele precisa estimular isso dentro dele, ser perfeccionista. Então, isso está dentro de nós. Então, nós, a partir do momento que nós conhecemos esse sistema, nós vamos, cada um, começar a perceber as nossas vidas. Lembra o livro que nós escrevemos, lá em Gênesis? Vão lá no livro. Quantas coisas vocês fizeram que é exatamente um desses tipos do Enneagrama? Quantas coisas vocês fizeram? E quantas coisas vocês fizeram que não tem nada a ver com o tipo de vocês, mas vocês fizeram. Então, aquilo que te levou para frente e aquilo que simplesmente você fez. Então, esse discernimento, né, é muito interessante. Agora, começar a ver, né, o que foi feito nesse tempo. Professoras, vocês ensinam. Educadoras, provavelmente a paciência é a alma do negócio, vocês têm uma paciência, não é mais de Jó já foi, Jó já está lá atrás. Vocês são prestativas, porque vocês querem ensinar as pessoas. Não é fácil, não é fácil. Vocês bolarem a aula, vocês trabalhar, aguentar mãe, aguentar pai, aguentar isso, tudo. Ué, existe a possibilidade de vocês serem prestativas. Então, vejam isso. Tá? Começam a olhar o que vocês fizeram em vossas vidas. Hoje, né? O que vocês estão fazendo? Começa a notar. Pô, por que que sempre eu exprudo? Por que que eu sou um pavio curto? Por que eu estouro com as pessoas? Porque você é o número 8. Você tem isso dentro de você. Então, você estoura com a pessoa, reclama, xinga a pessoa, depois paga um café para ela. Fala assim, meu, você está brincando. É só assim. Eles nem percebem o que eles falam, mas eles têm a necessidade de estourar. E aquele que fica lá, mas é isso mesmo? Tem certeza? Nós vamos mesmo fazer isso? Outra vez? Esse aí é o questionador. Deixa ele questionar. Não vá discutir com ele. Ele precisa questionar para expandir as suas energias. Deixa ele questionar. Vocês vão fazer o que tem que fazer. Igual o cara que grita lá. Vocês vão fazer o que tem que fazer. Deixa ele gritar. O perfeccionista, deixa ele ser perfeccionista, não tem problema nenhum. O perfeccionista, muitas vezes, ele vai se aborrecer lá na frente. Ele vai abandonar aquilo que ele está fazendo. O perfeccionista, se ele não fizer as asas, ele vai ser perfeccionista, e quando ele vai ver, ele vai abandonar o que ele está fazendo, porque ele fica de saco cheio. Desculpa a expressão, né? Mas a realidade. Então, ele nunca acaba aquilo que está fazendo. Ele acabaria se ele usasse as asas. Então, aí ele pega uma força aqui ajudando as pessoas, aí ele pega a outra para descansar. Vamos viajar, vamos tirar umas férias. Aí, quando ele volta, ele vê exatamente o que ele precisa fazer. Então, eu vou colocar, eu gravei as aulas há um tempo atrás, eu vou colocar aqui uma de cada vez. Vou começar com o número 1, e nós vamos depois falar sobre ele. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês sentiram disso que está sendo passado. É muito importante, senão a gente fica nessa retórica
e nós viemos aqui para trabalhar, né? Então, assim, é gostoso. Vocês vão ver, vocês vão parar e falar assim, poxa, mas quanto tempo eu perdi querendo fazer isso e não fiz? Quanto tempo eu fiquei perdendo de fazer uma coisa que não me estimulasse, ou para ser bonito para os outros, ou porque a turma queria, ou porque que assim foi, e assim, assim é bonito, eu vou na... Quantas pessoas perdem os seus estímulos seguindo a moda? Porque você tá com essa roupa por quê? Ah, porque é moda. E você vê que a pessoa está se matando porque está vestindo aquela roupa. Mas é moda, segue a moda. Então, e as pessoas perdem tempo com isso. Eu acho que tem as suas escolhas, todo mundo tem, mas desde que você se sinta bem, desde que você faça isso, porque você gosta de fazer isso, porque você está produzindo uma energia próspera e edificante. Copiando a vida dos outros, o que vai acontecer? Você vai viver a vida dos outros. Vai chegar lá na frente, você fala, putz, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse. Aí você aprende a conjugar o se eu tivesse feito isso, se alguém tivesse me avisado, só fica nisso, e a vida já foi. A vida já foi. Então, veja o quanto é importante você se conhecer, você saber do seu potencial, você saber aquilo que te agrada. Olha, se você agrada as pessoas ou não, sinto te informar, vocês vão perder o seu tempo. Se você fizer o que você gosta, naturalmente você vai agradar essas pessoas. Natural, porque você está emanando uma energia de equilíbrio, próspera. Aí você vai ajudar essas pessoas. Mas você querer fazer as coisas simplesmente para dizer que está ajudando, sinto te informar. E se pegar um ser, né, de uma índole má, então é o prato cheio, tá bom? Eu vou colocar no ar, lá no YouTube, a primeira aula que ficou gravada. Assista, quando vocês assistirem a 100ª vez, vocês vão ver que aquela vírgula que ficou para trás, vocês vão achar. Vejam com calma, tranquilo. Se vocês tiverem a dúvida, anota. E vamos fazer aqui um debate entre a gente do que vocês já assistiram. Fica mais fácil, como a Cris falou, para colocar o desenho e tal. Quando vocês já... Né, professora? Eu vou para as duas professoras aqui. Quando você leu em casa a matéria, né? Estudou em casa, né? Fica mais fácil de você, depois na aula, né? Você, né? Falar, discutir, ouvir opinião. Deixar para ler na aula, né, professora? Aí a coisa fica meio atrapalhada, tá bom? Então, só queria dar esse feeling do que é esse sistema. Se vocês conseguirem pegar, vocês vão ver que é fantástico e o quantas pessoas vocês vão poder ajudar. Quantas pessoas. E quanto vocês vão preservar a energia de vocês. Esse também é muito importante. Tá bom? Até a próxima, então, gente. Fiquem com Deus. Assim que ele desejar, tá? Beijo a todos.